Meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Hoje eu gostaria de estudar um pouquinho a Bíblia com todos vocês. Escolhi uma passagem no livro de Colossenses, carta escrita do apóstolo Paulo para a igreja de Colossenses. O capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Esse é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Colossenses. O versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmão em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Graça damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vós está reservado nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus, em verdade, segundo aprendeste de Epafra, vosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também vos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em todas as boas obras, crescendo no conhecimento de Deus, corroborado com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai, que vós fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Muito bem, amados, esta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Colossense. Eu gostaria de comentar, em breves palavras, essa passagem que foi lida para o nosso alimento espiritual. Nós vemos que esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, esta carta oferece uma introdução rica em teologia. É uma introdução onde o apóstolo Paulo sauda a igreja em Colossos. O apóstolo expressa a sua oração por ela. Então vamos analisar esses versos em parte. O versículo 1 a 2 é a saudação de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele começa a carta identificando-se como o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus.
enfatizando sua autoridade apostólica e o propósito divino em sua missão. Timóteo, um colaborador próximo de Paulo, também é mencionado como o coautor. A saudação a qual Paulo sauda a igreja, ele sauda a igreja com graça e paz a vós, da parte de Deus vosso Pai. Essa saudação é uma benção típica nas cartas do apóstolo Paulo, combinando elemento grego, que é a graça, e hebraica, que é paz, que é shalom, refletindo a unidade do evangelho. O versículo 3 a 8, ele traz a ação de graça. O apóstolo Paulo expressa sua gratidão a Deus por ouvir sobre a fé dos colossenses em Cristo Jesus e o amor que eles têm por todos os santos. Então, o apóstolo Paulo, ele não pregou para os irmãos de Colossense, mas ele se considera apóstolo desses irmãos. Ele ouve falar da fé desses irmãos. Essa fé, o amor, surge da esperança que vós está reservado nos céus. Então, o apóstolo está destacando a importância da esperança cristã. Ele menciona que o evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim como aconteceu entre os colossenses, desde que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Aqui, o apóstolo Paulo destaca a obra de Epáfras. Então, foi Epáfras que levou o evangelho para os irmãos de Colossense. Então, Paulo, ele enaltece Epáfras, que trouxe o evangelho aos colossenses e relatou a Paulo sobre o amor deles no espírito. Isso reforça a autoridade e a origem divina da fé dos colossenses. Epáfras foi um ministro separado por apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo separa Epáfras para ser um missionário, um pregador do evangelho. Por isso, apóstolo Paulo se considera autoridade sobre a igreja de Colossos. Ele se considera como sendo o apóstolo desta igreja, porque Epáfras estava debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. O versículo 9 até o versículo 12, nós vemos aqui a oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ora para que os colossenses sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Esse conhecimento visa uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo, o apóstolo, também pede que eles sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus, para suportarem tudo com paciência, longanimidade e alegria. Esta força não é apenas para resistir às provações, mas para viver uma vida que glorifique a Deus em todas as circunstâncias. Então, essa é a oração do apóstolo Paulo para que os irmãos de Colossos sejam fortalecidos, para que eles possam resistir às provações, para que eles possam ter uma vida digna que glorifique a Deus.
O versículo 13 e o versículo 14 traz a redenção em Cristo. O apóstolo Paulo, ele conclui esta sessão lembrando os colossenses da obra redentora de Cristo. Lembrando que Deus os livrou do poder das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Lembrando que, através do Filho de Deus, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Este é um resumo conciso da salvação cristã. Liberação que nós tivemos das trevas. Essa liberação, nós antes éramos escravos do pecado, vivíamos subjugados pelo pecado, éramos submissos à vontade do príncipe das trevas, mas nós fomos libertos através de Cristo. Por meio de Cristo, nós temos a nossa entrada, a entrada no reino de Cristo, com a redenção e perdão oferecido através da sua morte e ressurreição. Eu quero concluir, amado, esses primeiros versículos, porque amanhã eu estarei falando a segunda parte. Esses primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Colossenses estabeleceram uma base sólida para o restante da carta. Apóstolo Paulo enfatiza a supremacia de Cristo, a gratidão pela fé dos colossenses e a necessidade de crescimento espiritual contínuo. A ênfase na oração redentora de Cristo oferece um modelo para a vida cristã que é centrada na fé. Essa fé nos leva à esperança e amor, sustentado pelo conhecimento da vontade de Deus e pela força do Espírito Santo que nos foi dado. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Hoje é domingo, amados. E eu quero louvar a Deus com gratidão no meu coração, oferecendo a Deus uma humilde oração nesta manhã sublime de glória. Pai celestial, eis-me aqui. Eu estou perante tua presença, Pai, para glorificar teu nome. Exaltado seja o Senhor Deus, pela tua benignidade, pelo teu amor sublime para com cada um de nós. Te agradeço, Senhor, por mais um despertar, por mais um amanhecer. Te glorifico, Deus, pela vida abundante que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde perfeita. Obrigado, Senhor, por mais um despertar, por mais um amanhecer. Louvado seja o Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por termos um teto onde nos abrigar. Obrigado por termos um trabalho digno, de onde tiramos o sustento cotidiano para a nossa subsistência. Obrigado pela família, Pai. Obrigado pela esposa que tu me deste, pelas minhas duas filhas, pela Simone e pela Silene. Obrigado, Senhor, pelas minhas netas, pela Isabela, Gabriela, Helena, Pai. Ó Deus,
Eu oro nesta manhã, pedindo, Senhor, tua graça na vida de cada irmão, de cada irmã. Esse teu servo que me ouve nesta manhã. Essa tua serva, Pai, que me ouve nesta manhã. Entra no lar, na vida, no projeto familiar de cada um, Pai. Abençoa abundantemente esse teu servo, essa tua serva, Pai. Resplandeça a tua glória sobre cada irmão, sobre cada irmã. Que a tua paz entre no coração de cada um. Que a tua graça venha tocar profundamente cada irmão, cada irmã. Que a cura divina aconteça para aqueles que estão enfermos, que estão no leito de dor. Para que, se houver tristeza no coração, essa tristeza seja substituída pela alegria. Se houver enfermidade física ou mental, ou mesmo espiritual, que essa enfermidade seja removida pelo poder da cura divina que o Senhor tem operado na vida dos teus servos, ó Pai. Entra, Senhor, na vida financeira. Esse teu servo, essa tua serva, que muitas vezes estão prestes a falir. Abra o portal dos céus, Pai. Abundantemente derrama a tua graça. Dê, Senhor, uma meta. Dê aos teus servos uma capacidade de eles voltarem a vencer, a se tornarem prósperos. Eu sei, ó Deus, que nada acontece de um dia para outro, mas tudo é um processo. É o Senhor que nos coloca metam em nossos corações. É o Senhor que nos mostra o que devemos fazer para sairmos muitas vezes da crise financeira em que muitas vezes, devido às nossas, muitas vezes ao nosso próprio descuido, nós entramos. Mas em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nos dê, Senhor, a capacidade de superarmos todo fracasso, tornarmos vencedores em toda etapa da nossa vida. Eu oro pela vida sentimental dos teus servos. Esse teu servo, essa tua serva, que muitas vezes estão em processo de separação, mas muitas vezes existe amor em seus corações, mas devido às circunstâncias da vida, tomaram a decisão de separar-se. Mas muitas vezes ainda existe o amor. E quando há amor, então existe a expectativa de vencer. Quando existe amor, as pessoas lutam para vencerem junto. Então, dê a eles, ó Pai, mais uma oportunidade para que um espírito de separação não venha separar esse casal, Pai. Para que um espírito de separação não venha destruir a felicidade de uma vida conjugal abundante, Pai. Coloca mais amor no coração deste homem. Coloca mais amor no coração desta esposa. Que ambos possam olhar um para o outro com desejo em seus corações. Ó Deus, eu oro nesta manhã pela família, Pai. A família é um projeto do Senhor. Abençoa abundantemente a cada lar, a cada família, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu encerro a minha oração, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Campo Grande agora é 4h30. Eu estou saindo para o meu trabalho. Provavelmente eu estarei compartilhando esta oração dentro do ônibus. Que Deus vos abençoe. Amém?